Então, é interessante deixar claro aqui, desculpa, é interessante deixar claro que é importante eu fazer um apanhado geral, né, do que tem sido comentado nas últimas videoaulas, tá certo? Olha o Daniel aí, ligou a câmera, muito bem, Daniel, agradeço muito, né, ajuda na questão de amenizar aí um pouco a saudade, né, que o professor aí tem em relação aos alunos, né? Que às vezes, olha lá, Kel, bom dia, Kel, ligou a câmera também. Pessoal, nós, como vocês perceberam, o nosso horário ele mudou, né? Desde a semana passada, que o nosso horário ele é agora essa quinta aula, tá certo? Não é mais a primeira aula como antes, certo? Antes nós tínhamos aí a primeira aula, é... agora nós temos a quinta aula, né, Kel? Vamos lá. Pessoal, voltando aí. O que é que nós temos para comentar hoje? Vamos fazer um apanhado aí sobre o comportamento ácido-base, que é o que tem lá nesses últimos vídeos. Esse material ele começa com a ideia de eletrólitos, ou seja, daquelas substâncias que irão, né, conduzir corrente elétrica, irão formar íons e com isso ocorrerá a possibilidade de passagem de corrente elétrica. É aí onde nós temos lá a questão dos eletrólitos. Pois bem, esse assunto é um assunto que vocês já viram ele o ano passado, um assunto de ácido e de base. A ideia nossa, primeira ideia nossa aqui, é a chamada teoria ácido-base de Arrhenius. Compreender o que é o ácido de Arrhenius e o que é a base de Arrhenius. Pelo que nós já temos lá no material do vídeo, que lá está mais explicado e tudo, tá certo? Mas nós temos aqui, de maneira rápida, nós temos o ácido como sendo aquela substância que, quando colocada em água, libera íons H+. Unicamente um tipo de cátion, que é o H+. Já as bases são aquelas substâncias que, quando colocadas em água, elas liberam unicamente lá a hidroxila como sendo o ânion. Liberam só a hidroxila. O único tipo de ânion que elas liberam é a hidroxila. O cátion lá nas bases pode ser, né, qualquer tipo de cátion, mas no caso aí o ânion é a hidroxila. Pois bem, e aí nós temos algumas considerações referentes a reações que irão ocasionar meios ácidos ou meios básicos, a depender do que está aí predominando. Lembrando, pessoal, essa classificação de ácido, de base, ela tem um critério. Qual é o critério? Arrhenius, né? Então, existem outros critérios que serão vistos em momentos adequados, mas no critério de Arrhenius, que é esse critério mais imediato, tudo está restrito ao ambiente aquoso, ou seja, à presença de água. Existem outros critérios para definir ácidos e bases que não dependem da água, mas o conceito de Arrhenius é com base no comportamento da substância em água, em ambiente aquoso. Ok. Aí vê o que foi que o camarada fez aqui, ó, nessa sequência de reações. Ele pegou lá o sulfato de alumínio, ocorre a liberação do alumínio, ó, isso foi, né, e do sulfato. Quando colocado a autoionização da água, libera hidrogênios e libera hidroxilas. E aí o que é que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, que o alumínio vai reagir com a hidroxila, montando lá o hidróxido de alumínio, que é uma base, não é? Então, ó, preste atenção aqui que eu tenho o livro de vocês. Pessoal, esse livro, ele gosta muito de unir, né, assuntos, de trazer uma contextualização muito profunda. É o que nós temos aqui, ó. Ele está reagindo uma substância que é um sal, sulfato de alumínio, tá certo? Aqui ele fez, ó, a liberação dos íons,
as quantidades dos íons, o cátion lá, o alumínio, e o sulfato lá, o negativo. Considerando nesse contexto que eu tenho a autoionização da água, eu tenho, de repente, que as hidroxilas da autoionização da água irão reagir com o alumínio, formando o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. Uma base fraca. E no caso aí, o que é que acontece? Os íons hidrogênios ficaram livres no meio, ó, pessoal. Acompanhem. Livro de vocês, página 510. Tá lá no vídeo, tá gravado isso aqui, mas eu quero reforçar, até mesmo porque as visualizações lá, o pessoal não está visualizando muito, né? Tem alunos que não estão acompanhando. Então, fiquem atentos, tá certo? Ó, ao formar uma base fraca com as hidroxilas, o que é que vai predominar no meio? Os hidrogênios que estão aqui sobrando, ó. Olha a reação aqui de baixo, onde ele simplifica, ele resume, coloca tudo num processo só. Olha lá, colocou o sal, que sal? Sulfato de alumínio, junto com as moléculas de água. Ocorre a formação do hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. Aproveita aí, pessoal, ó, preste atenção. Coloca aqui, ó, do ladozinho, embaixo, em cima, pertinho aqui, ó, hidróxido de alumínio. Coloque o nome e a referência, que é uma base fraca. Tá certo? É assim que vai aprendendo, tá? Uma base fraca. Mas olha o que é que tem no meio, dissolvido em meio aquoso. O que é que tem? Olha lá, íons hidrogênios. É por isso que o meio vai ficar o quê? Ácido. Quanto mais íons hidrogênios eu tiver no meio, mais ácido é esse meu sistema. Carece essa explicação, pessoal, porque teve alunos que mandaram dúvidas referentes a essa questão aqui, né? A essa sequência de reações. E os raciocínios tratados mais adiante sobre ácidos e sobre bases compreendem esse raciocínio que eu estava desenvolvendo aqui com vocês, tá bom? Olha outra situação aqui, ó. Olha outra situação. Dessa vez, o que é que eu tenho? Ó, pegou 1, 2, 3, 4. 4 sequências de reações. Posso representá-las assim? Posso. Posso representá-las em uma única? Posso também. Olha lá, decomposição do bicarbonato de sódio. Aproveita, coloca o nome aí, ó. NaHCO3. Quem é ele? Bicarbonato de sódio. Certo, pessoal? E aí o bicarbonato de sódio, ele pode lá sofrer um processo lá de decomposição, ó, liberando quem? Liberando, no final das contas, sódio, CO2 e hidroxilas. Ora, hidroxilas liberadas no meio caracteriza o quê? Caracteriza um meio básico. Então, o que é que aconteceu? Preste atenção. Se você não consegue compreender aqui, ó, na reação completa, finalizada, por isso que o livro colocou as etapas, que é para você compreender, né, passo a passo, o que ali se sucedeu. Observe. Tem lá bicarbonato de sódio, sofreu a decomposição em sódio e em íon bicarbonato. Aproveita aí, pessoal, bota o nome aqui, ó. Esse que eu estou pedindo para você colocar os nomes são importantes. HCO3-, íon bicarbonato. O que mais? Aí eu tenho, tudo isso está ocorrendo dentro d'água, mas naturalmente, lá na água, ela sofre o processo de autoionização, liberando hidrogênios e liberando hidroxilas. Pois bem, os íons bicarbonato irão reagir com os íons hidrogênios, formando aqui, ó, olha a reaçãozinha, formando um ácido, H2CO3. Primeiro ano, já falamos bastante sobre esse ácido. Que ácido é esse? Quem consegue lembrar o nome desse ácido?
H2CO3. Que ácido é esse? Peraí, o H é hidrogênio, né? Então, Isso, Kel. CO é o quê, professor? CO3 menos, essa parte aqui, se você for considerar, eu entendi o teu raciocínio, Kel, e verificar as partes da molécula. Perfeito. CO3 menos, 2 menos, desculpa, CO3, 2 menos, é o carbonato. Então, é Carbonato. dióxido de carbono? Eu não sei, eu tô chutando. Aí, o carbonato, acompanha o raciocínio, foi um chute que pegou, passou perto, mas não chegou a ser gol, não. Assustou o goleiro, mas não chegou a fazer o gol. Olha lá. Olha lá. O CO3, 2 menos, é o carbonato. Ele se junta com dois hidrogênios, formando ácido carbônico. Ácido carbônico. Pessoal, esse ácido, ele é muito provável de cair em vestibulares atuais. Por quê? Porque é um dos ácidos que está presente no nosso cotidiano. O aluno não vai, né, Kel? Está decorando tudo que é nome de ácido, tudo que é nome de base, tudo que é nome de sal. Não vai, claro que não. Mas aqueles que são mais recorrentes no cotidiano, são mais presentes, esses sim nós temos que dar uma atenção maior. Nesse caso aqui, ó, o H2CO3 é o ácido carbônico, bote o nome aí. É o ácido que está lá no refrigerante. Quando você abre o refrigerante, que sai aquelas bolhas, né? O que é que ocorreu ali? O que ocorre quando você abre o refrigerante e sai aquelas bolhas é o que está aqui nessa última reaçãozinha aqui, ó. Olha lá. Ácido carbônico se decompondo em água e CO2. Aquelas bolinhas que você vai ver lá no refrigerante, CO2. Aí depois que diz assim, ó, esse refrigerante tá ruim, já saiu o gás. Não tem essa história? Porque ele fica totalmente alterado. Fica até como se tivesse colocado água dentro dele. Justamente porque, olha, o ácido carbônico, que é bem característico do refrigerante, ele vai estar se decompondo em CO2 e água. Ou seja, quanto mais CO2 sair, mais água foi também formada e está lá no refrigerante. Por isso que ele vai ficar com um gosto totalmente, né, diferente. Ok? Bem diferente de quando você acabou de abrir. Tá certo? Ok, pessoal. Então, olha lá o que é que acontece. Os íons hidrogênios da autoionização da água vão reagir com os íons bicarbonato. Esse aqui, ó, que é o CO3 menos, que já está com um hidrogênio. É bicarbonato o nome dele agora. Formando ácido carbônico, que foi o ácido que eu perguntei. Por sua vez, o ácido carbônico, ele é instável quimicamente e ele se decompõe em água e em CO2. Aí o material lá de vocês, deixa eu ver. Pode ter, pode ter sido sim, Daniel. Pode. Eu tive um estágio em 90. Eita, estou dizendo aqui a idade, ó. Eu tive um estágio em 97, lá no Padre Zuzinha, na escola Padre Zuzinha. Pode ter sido sim. Obrigado, Kel, pela consideração aí da idade, tá certo? Mas eu tenho, pessoal, eu tenho 41 anos de idade, tá certo? Eu tenho 41, 41 anos de idade e gosto muito de ser professor. Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos lá. Mas voltando aqui, ó, voltando, é, tá certo, obrigado, valeu, Daniel. Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, mas eu tenho 41.
Logo, logo eu faço, tá bem perto, inclusive, tá? Tá bem perto. Logo, logo eu faço 42. Tá bem pertinho. Eu sou do dia 21 de setembro. Né? Hoje nós já estamos dia 10 de setembro. Daqui a 11 dias, né, estarei completando 42 anos. O tempo passa, viu? Parece que foi ontem, assim que eu estava fazendo ensino médio aí nessa idade de vocês. O tempo, ó, passa muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. Por isso que vocês devem aproveitar o tempo, né? Aproveitem. A vida é uma coisa única, é um espetáculo único. Aproveitem a vida, aproveitem o tempo. E quando eu digo aproveitar, para cultivar o bem, né? Para seguir os caminhos do bem. Não pense que aproveitar é fazer coisas erradas, não. Não, não é, de forma alguma. Não é? Nós vivemos em uma sociedade que somos bombardeados, né, por comerciais, por propagandas, por uma exaltação muito grande do ego, né, do ter, tá certo? Mas, na verdade, o que conta mesmo é o bem, é o bem que praticamos, é o amor que praticamos nas mais diferentes vertentes, porque o amor ele tem várias formas, né, de se concretizar. E aí, então, aproveitar a vida é vivenciar o máximo possível as mais diferentes formas de amar e de caminhar em direção ao bem. E nesse contexto, não tem como não falar em Deus, né, pessoal? Que mantenham sempre Deus nos caminhos trilhados. Mantenham sempre Ele como companheiro constante. Aí não tem como dar errado, não tem como a coisa aí, não tem como você se arrepender, tá certo? E dessa forma, pessoal, eu acho muito bom quando às vezes aparece um momentinho para falar assim. Claro, não posso me estender, senão termino não falando de química. Mas é muito interessante, tá? Porque assim, eu sou uma pessoa muito ligada à ciência, eu tenho um mestrado, né, em bioquímica, tenho as disciplinas de doutorado concluída em bioquímica, sou bacharel em ciências biológicas, todos esses cursos pela Universidade Federal de Pernambuco, mas mesmo tão ligado à ciência, mas cada vez mais que eu compreendo e aprendo mais coisas de ciência, mais eu vejo, né, a mão de Deus atuando sobre tudo que nos cerca, né? E aí é o conselho que eu dou para vocês. Se eu tiver que ensinar alguma coisa hoje a vocês, né, que seja cultivem o bem e o amor e estejam sempre na companhia de Deus em todos os momentos de suas vidas. Certo, pessoal? E vamos voltar um pouquinho para a química também. Tem que falar de química. Olá. E aqui nós temos o seguinte, ó, né? Perdi a linha de raciocínio aqui da química agora. Mas volta. Aí eu tenho aqui, posso representar todas essas etapazinhas por uma única equação. E no final da história, lá nos produtos, olha o que restou. Hidroxilas, garantindo o quê? Que o meio ele é básico. Na outra situação, esse livro ele é muito bom, viu, pessoal? Olha, na outra situação, ele tinha feito um contexto no qual o que sobrava como produto era H+. Ou seja, o meio ele vai ficar ácido. Quanto mais íons hidrogênios tiver, mais ácido ali será. Quanto mais íons hidroxilas tiver, no caso, mais básico o meio será. E aí é onde nós falamos da ideia da hidrólise salina. Como assim, hidrólise salina? Lise é quebra. Quebra lá do sal com participação da água. Daí o termo hidro, né? É uma quebra com participação da água. Você vê que em todos os dois exemplos que nós trabalhamos aqui, ó, aqui eu tenho a água, né? E tenho a água também. Eu tenho a participação dos íons resultantes lá da quebra da molécula de água, né? Ali no contexto reacional, ocasionando reações com o sal. Sulfato aqui, ó, sulfato de alumínio é um sal. Você pode até colocar o nome aqui, ó, em cima, sal, que já será abordado
lá em outros capítulos mais adiante. Do mesmo jeito que eu tenho aqui, ó, né, no bicarbonato de sódio, que é também um sal. Pessoal, interessante, deixa eu aproveitar aqui. Ó, o fermento químico, né? Eu acho que dos meninos aqui, né? Eu acho que eles não se atreveram ainda a fazer um bolo. Eles apenas sabem comer os bolos. Mas eu acho que sempre tem aí alguma das meninas, principalmente, que já se aventurou a fazer um bolo, não já? Bem, o fermento, você sabe, tem um fermento biológico e tem um fermento químico. O fermento biológico é uma levedura que durante o aquecimento ela vai fermentar os açúcares ali da massa, produzindo CO2. O CO2 vai sair pela massa, fazendo aquelas bolinhas, né? Aqueles buraquinhos bem característicos do bolo. Quanto mais buraquinhos ele tiver, mais fofinho ele fica, né? Pois bem, e no caso do fermento químico, é esse sal aqui, é o bicarbonato de sódio, que quando aquecido, durante a preparação do bolo, ele vai se decompor termicamente, liberando no final da história, ó, CO2 também. Como o CO2 é um gás, o CO2 não vai querer ficar ali na massa, ele vai querer sair. E ao sair, ele vai fazer aqueles túneizinhos, aqueles buracos lá na massa do bolo, deixando-o bem fofinho, né? Se não usar o fermento certinho, sim, também, lá no vulcão, muito bem. Daniel, lá no vulcão, nós utilizamos também a questão, né, a questão do bicarbonato reagindo com um ácido, que no caso aí é o ácido, para poder acelerar, né, a reação, é o ácido acético, lá do vinagre. Mas, de toda forma, vai ter a liberação de CO2, é aquilo que faz, né, parecer ali aquela larva. Aí o colorido vai de um corante que tenha sido colocado. Tá certo? E aí, Kel, já fez um bolo? Já se arriscou a fazer algum bolo por aí, Kel? Eu já fiz, entendeu? Mas assim, o dom de cozinha não está em mim, entendeu? Eu não consigo. Como é que eu ganhei um bolo? Como é que. Não dá, professor, entendeu? Não dá. Eu prefiro, Mas o que você fez? Prestou? Alguém comeu e disse, tá legal, ficou bom? né? A gente come para não estragar, né? Mas, assim, coisa, eu acho que não comi, não. Ô, Kel, mas, ô, pessoal, olha lá. Ó, a Alan Fabrício disse que já fez aí, ó, tá vendo? Ó? Ô, Graziele, ela disse comer para não estragar, né? Ó, nessa época que as coisas estão tão caras no supermercado, né? Nessas últimas semanas, ó, o preço disparou. Não tem como, de repente, estragar tudo aquilo ali, né? Tem que comer, né? Pois é. Agora, vamos ter cuidado. Tomem cuidado na questão do fermento, que aí ele é importantíssimo para deixar a massa fofinha, né? Porque senão fica igual aquele bolo lá do seu Madruga, né? Que ele usa até hoje para poder escorar a porta, né? Ficou tão duro que usa para escorar lá a porta. Ok, pessoal. Então, voltando. Na hidrólise salina, né? Na hidrólise salina, o que nós temos é a quebra de um sal com participação dos componentes lá da autoionização da água. E a depender do que fica no final do processo, nós teremos um meio básico, como esse caso aqui, do uso do bicarbonato, ou um meio ácido, como no caso lá do uso do sulfato de alumínio, que eu peço até que vocês escrevam o nome, caso alguém não tenha colocado, tá certo? Ó, pois é, né? Opa, o pessoal aí ficou aí, como se diz, ficaram animados com a história do bolo. Mas aí tá. Mas tem gente, é como você falou, viu, Kel? Tem gente que tem um dom, né? Parece que do jeito que fizer, fica bom. Faz de qualquer jeito, fica bom. Aí já tem outro que faz com todo cuidado, medindo, seguindo a receita e não presta. Não tem pessoas assim, não tem casos assim? Ô, professor, Pois não. eu tenho uma teoria para isso.
Pois não. Eu Diga, acho que a Amanda. pessoa fica tão concentrada nas coisinhas pequenas que quando vai colocar as outras coisas no. Quando vai preparar as coisas, erra nas coisas mais importantes, fica concentrado nas coisinhas pequenas e erra nas coisas importantes. Acontece. Às vezes a pessoa está nervosa, a pessoa está nervosa ali, né, com mínimos detalhes, e por esse excesso de tensão do momento, termina esquecendo algo bem fundamental, bem E básico. importante, né? E termina dando tudo errado. Mas a prática leva à perfeição, viu, Kel? Continue fazendo, né? Quem sabe Ou aí, a ó, é prática pode chefe de levar à cozinha no redenção. futuro. A prática também Eita, pode levar à pessoal. redenção, viu? Pois é, olha lá, ó, né? Mas vamos lá. Pois é, tem quem botou, ó, Daniel lá com a sua receita de ovo lá também, né? Passa fome não passa, né, Daniel? Tá certo. Ok, pessoal. E aí, ele chega agora num momento, e o livro chega aqui e fala, ó, ácidos. Esse livro de vocês é um livro que puxa muito do aluno, na questão de resultados, interagindo conceitos, contextos diversos. É por isso que, de repente, às vezes, você está vendo um assunto e pensa, olha, o que é que isso tem a ver com o título lá de cima? Parece tão diferente, mas, na verdade, pertence a um conjunto de raciocínio, que é como o Enem e os vestibulares atuais, né, trabalham nas avaliações. Ácidos. Aí eu tenho aqui substância colocada em água que libera um único tipo de cátion. Quem é ele? O H+. Eu fico repetindo que é uma forma também de garantir uma fixação, né, aí do aluno. Tá certo? Pois é, acontece. Tem que ter cuidado aí, né? Bem, vamos lá. Depois a gente marca uma aula para falar sobre a química na gastronomia. Olha lá. E aí a ideia, né, dos ácidos aqui vai ser justamente falar do hidrogênio ionizável, que é aquele hidrogênio que, quando colocado em água, quando em contato com a água, libera o íon lá, né? Sai na forma do H+. Pois bem, se o ácido, vendo os conceitos agora, pessoal, passando pelos conceitos, ó, se o ácido não tem oxigênio, ele é chamado de um hidrácido. Está aqui, ó, o termo. Se não tiver oxigênio na molécula, como esse aqui, ó, o HCl, o ácido clorídrico, o ácido existente lá no nosso estômago, certo? Mas se o ácido possuir oxigênio, aí nós vamos estar falando dos oxiácidos, como está aqui sendo representado. Olha o tanto de exemplo aqui, ó. Pessoal, isso tem em um vídeo lá que eu gravei, viu? Tem muito vídeo, eu sempre estou liberando, né? Nunca deixei de liberar um vídeo ali para vocês. Tá lá, agora o pessoal assiste pouco. Bem, Professor, pois não. não são esses termos que, tipo, que dá o nome dos negócios no final? Sim, exato. Exatamente, Kel. Boa recordação. Pela questão do tempo, eu não ia nem abordar nomenclatura agora. Mas já que você citou, os hidrácidos, eles terminam em hídrico. Tipo, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico. Se não tiver oxigênio, termina em hídrico, associado ali com o radical do elemento que está ligado com o oxigênio. Traduzindo, tipo esse aqui, ó, HCl, não tem oxigênio, logo termina em hídrico. Como é que vai ficar? Vou pegar o nome do elemento químico que está com o hidrogênio, ó, cloro, e vou adaptar a terminação hídrico. Aí vai ficar ácido clorídrico, não é? Agora, se o ácido tiver oxigênio, aí ele poderá terminar em ico, poderá terminar em oso, vai depender da carga do ânion. Quando eu tiver
um mesmo elemento lá com um ânion menor, aí termina em oso. Quando tiver com o mesmo elemento com uma carga maior, um NOx ou carga maior, aí termina em ico, certo? Por isso que você vai ter aqui, ó. Olha lá, tem oxigênio? Tem. Todos esses 3 exemplos aqui, ó. Olha a terminação, né? Fosfórico, termina em ico. Olha lá, ácido fosfônico, ácido fosfínico. Pessoal, não vai decorar nomes, até mesmo porque para Enem não é uma coisa que é cobrada. O aluno ele termina um ou outro ácido mais importante, como eu falei, de uso mais do cotidiano, ele até memoriza, e é bom mesmo memorizar, que é para ir dando segurança para ele. Né? O aluno vai ficando, quanto mais ele vai aprendendo, mais ele vai ficando seguro em desenvolver raciocínios. E os vestibulares atuais cobram muito isso do aluno, desenvolver raciocínios. Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui falar dos hidrogênios ionizáveis. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles hidrogênios que na hora que eu montei a estrutura, eles se encontram diretamente ligados a oxigênio. Por exemplo, aqui, ó, ácido fosfórico, 3 hidrogênios ionizáveis. Por quê? Porque na hora que eu montei a estrutura, eu verifico que existe 3 hidrogênios ligados a quem? Ligados a oxigênios. Então, tem 3, tá vendo? Ó? Por isso, 3 hidrogênios ionizáveis. Ácido fosfônico, 2 hidrogênios ionizáveis, por conta que na hora que montou a estrutura, eu tenho 2 hidrogênios ligados a oxigênio. Pessoal, esse raciocínio ajuda muito, viu? Os hidrogênios que são liberados ali, ionizados pelo ácido, são os hidrogênios que se encontram ligados a quem? A oxigênio. Então, o ácido fosfônico só tem 2. O ácido fosfínico só vai ter 1, ó. Embora tenha 3 hidrogênios, mas dos 3, apenas 1 encontra-se ligado a oxigênio. Vamos ver outro. Ah, aqui, ó, o vinagre. O ácido que está contido lá no vinagre, não é? Usou ali o vinagre para temperar ali a salada. O vinagre, o intuito do vinagre ali no temperar da salada é corroer a parede celular das células vegetais ali da alface, do tomate, da cebola. Porque quando corroer a parede celular da célula vegetal desses componentes da salada, aí o material existente dentro das células vegetais vão sair mais facilmente. E quando você comer, esse material vai servir para a tua nutrição. Se come o vegetal com as paredes intactas, pouco do que está ali dentro vai sair e vai te servir lá na tua nutrição. Por isso que a salada entra como um fator que vai corroer, vai fragilizar as paredes celulares, facilitando assim a saída dos componentes do interior da célula. Certo, pessoal? Ok. Pessoal, podem colocar os nomes, tá certo? Falta 4 minutos. Vai colocando os nomes aí com calma, com tranquilidade. Mas vamos trabalhar muita química aqui ainda, tá certo? Vamos lá. E aqui, então, eu tenho, né, a fórmula do ácido etanóico, também chamado de ácido acético, que é o componente lá que, em 4% de concentração, forma o que nós chamamos de vinagre. Não é? Bem, só fazer um comentário aqui. Isomeria. Isomeria. O que é isomeria? Isomeria é quando eu tenho substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, ou seja, formada pelas mesmas quantidades de elementos químicos, os mesmos tipos e nas mesmas quantidades. Tipo aqui, ó, ácido fosforoso. Ó lá a terminação, Kel, que a gente comentou agora há pouco, ó.
Aí nos ácidos que têm oxigênio, aí eu posso ter a terminação em oso ou a terminação em ico. Vai depender da carga lá do ânion, da carga lá do íon negativo. Quando eu tenho dois tipos de carga, na carga menor, eu tenho lá o oso. Quando eu tenho a carga maior, o ico. Pois bem, aí então, voltando, isomeria é quando eu tenho substâncias diferentes, né, que possuem em comum a mesma fórmula molecular. Tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ácido fosforoso. Quantos hidrogênios tem? 3. Quanto fósforo? 1. Quantos oxigênios? 3. Esses mesmos elementos e nas mesmas quantidades eu terei para as outras substâncias. Ácido fosfonoso e ácido fosfinoso. Também, ó, 3 hidrogênios, cadê? E um oxigênio, tá certo? E aqui a referência da questão da isomeria. É porque aqui está mostrando já processos de reações relacionadas a ele, tá certo? Mas eu não quero trabalhar esse texto com vocês agora. A ideia é ácidos e bases mesmo. E aqui, para finalizar a aula, grau de ionização e força dos ácidos. Pessoal, a ideia de grau de ionização e força dos ácidos tem a ver com a lógica, né, que nós sabemos. Ó, existe ácidos que são fortes, existe ácidos que são fracos. Ácidos fortes, eu tenho que ter cuidado, porque eles são muito corrosivos. Ácidos fracos, a gente pode até usar na nossa alimentação. Por exemplo, o ácido acético do vinagre, usado na nossa alimentação, não é? Alguns ácidos aí a gente pode até usar, né, como em bebidas, como sucos de frutas cítricas, que possui o ácido cítrico, que é um ácido fraco, né, como suco de limão, tá certo? Mesmo assim, você sabe que ele é bastante azedo, né, indicando que ele tem uma certa, né, não é tão fraquinho assim. Mas como então quantificar? Por meio do grau de ionização. O grau de ionização vai te dar uma ideia da força. Quanto mais moléculas liberar hidrogênios, maior será o grau de ionização. E aí, pessoal, falta menos de 1 minuto, eu quero me despedir de maneira adequada de vocês. Como sempre, um prazer enorme, sou muito grato por estar aqui com vocês, por trabalhar, por saber que estou contribuindo, nem que seja com um pouquinho no aprendizado aí, né? E com isso me deixa mais animado para cada vez mais, né, poder ser grato e buscar ser mais eficiente no meu